Boa noite, Biuan. E aí? Caramba, gente, aí, vocês arrebentaram, hein? Pô, glória a Deus. Muito bom. Gente, hoje a gente vai ter um pregador convidado internacional lá do pastor do setor Hebreus, né? É aquele que a gente acompanha. Eu tenho caminhado com esse irmão e que honra te receber aqui. Pastor Júnior, já conhecido já lá no setor Hebreus. Queria orar pela sua vida, meu irmão, tá? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Júnior, Senhor, que tem se dedicado tanto, Senhor, com a Tainá, com o Tonton, Senhor, meu Pai, para essas células, Senhor, e para a nossa igreja no geral, Senhor. Meu Pai, um homem, Senhor, que tem se colocado na brecha, Senhor. Meu Pai, que esse seja mais um momento, Senhor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor, e possa falar através da vida dele, Senhor. É a oração que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra tudo, meu irmão. Glória a Deus. Gente, é sempre uma honra gigante estar aqui trazendo palavra. É um negócio que me enche de temor. Então, como sempre falo, tenham paciência comigo. Glória a Deus, água santa, água viva. E aí a pergunta aqui que eu vou fazer, sinta-se à vontade para responder ou não. Quem é que já leu o livro de Esdras? Levanta a mão. Temos aí um percentual legal, Hoje eu quero falar sobre Esdras. Inclusive, para quem nunca leu, ou para quem passou correndo, achando que esse era mais um daqueles livros do Antigo Testamento, com um monte de genealogia, com mais histórias doidas. Cara, Esdras e Neemias são dois livros sensacionais. Eles têm início, meio e fim. Termina com aquele gancho, né? Aquele negócio com um gancho da próxima temporada, que não existiu. A próxima temporada é Cristo. Então ele tem os altos e baixos, ali tem confusão, tem intriga. Quem precisa de Game of Thrones quando você tem Esdras e Neemias na Bíblia? É um negócio muito do maneiro. Então, para quem nunca leu, eu recomendo. É um negócio que mexe assim de verdade, dá para tirar muito aprendizado. E eu queria tentar ler aqui com vocês Esdras capítulo 9, e a partir disso tirar um pouco de conhecimento que flui de Deus, para a gente poder viver e servir a Deus de forma mais genuína, mais intensa, mais constante, mais intensa na presença de Deus. Então, abram aí Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Pediram misericórdia aqui, eu espero. Esdras, bem na meiuca da Bíblia ali. Na meiuca do Antigo Testamento, né? Vamos lá. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Esdras capítulo 9, versículo 1 diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. Isso aqui Esdras está narrando, tá? Os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando eu ouvi isso, eu rasguei a minha túnica, o meu manto, eu arranquei os cabelos da cabeça e os cabelos da minha barba, eu me senti estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde, estarrecido, desolado. Essa história é o seguinte: Esdras está chegando em Jerusalém, depois do exílio, e ele chega lá com o objetivo de trazer uma reforma política,
com o objetivo de ensinar para aquele povo o que era a lei de Deus. E ele chega naquele lugar e ele encontra uma situação deplorável. Ele viu que o pessoal que estava lá no templo, congregando, que povoou aquela região de Jerusalém de novo, eles estavam vivendo como os povos pagãos. Eles estavam tendo as mesmas práticas que os povos pagãos, eles estavam se casando com as pessoas dos povos pagãos, eles estavam corrompendo o estilo de vida que Deus tinha definido que eles deveriam seguir, uma vida de devoção ao Senhor. Mas por que eles estavam fazendo isso? O que estava acontecendo naquela época? Basicamente, é muito fácil a gente buscar a Deus em tempos de dificuldade, vocês concordam? Quando a gente está passando um perrengue é muito fácil a gente buscar a Deus. Quando a gente percebe que a nossa força não é o suficiente para resolver o nosso problema. Quando a gente se depara com uma situação de uma doença, uma situação de falecimento, uma situação de falta de dinheiro. Quando a gente se depara com a solidão, é muito fácil a gente buscar a Deus nesses momentos, porque a gente não consegue resolver com a nossa própria mão, a gente precisa do apoio de alguém, e nesses momentos a gente se ajoelha e recorre para Deus. É no momento que o avião vai cair, que até o ateu fala, ai meu Deus, e é assim exatamente que a gente faz. Nesse momento a gente se rende a Deus, a gente percebe que sem Ele nós não somos nada, a gente percebe que não adianta ter todo o dinheiro, não adianta ter todos os recursos, ter casa, ter carro, ter reserva, a gente percebe que o nosso emprego não nos garante. É no momento da dificuldade, da impotência que a gente percebe que a gente não é nada sem Deus, e a gente se derrama na presença dele, nós nos permitimos sermos cuidados, a gente tem a capacidade de chamar Deus de Pai. Um Deus que é Pai, que é bondoso, que Ele nos acolhe, Ele nos faz ver uma vida de paz. Quando a gente se rende a Deus verdadeiramente, Ele nos recompensa com a presença dEle, Ele nos recompensa com o Espírito Santo, Ele nos recompensa com a paz que excede todo o entendimento, se nós tão somente nos entregarmos a Ele. E Deus cumpre as suas promessas, e Ele nos abençoa, e Ele abre portas. Quem aqui já viveu um momento em que clamou muito a Deus, em que buscou muito a presença de Deus, e passado um tempo Deus foi lá e entregou a resposta, te tirou dessa situação? Quem já viveu um momento em que Deus transformou a sua situação por completo aqui? É sobre isso. Deus é um Deus bondoso. Se um filho pedir um pão para um pai, ele não vai entregar uma pedra, e Deus faz muito mais do que um pai terreno pode fazer pelo filho, amém? Só que aí o que a gente faz quando a gente recebe todas essas bênçãos de Deus? Será que a gente continua com a mesma intensidade e com o mesmo zelo, com a mesma devoção, com o mesmo compromisso que a gente teria com Deus no momento de dificuldade? Será que quando está tudo bem a gente continua buscando a Deus da mesma forma? Quando a gente alcança esses objetivos, quando Deus tira a gente desse buraco, a gente tem dois caminhos: o caminho da gratidão e da intensidade com Deus. Caramba, eu reconheço que esse emprego aqui, quem me arranjou foi Deus, eu não largo esse Deus de jeito nenhum. Eu reconheço que quem curou a minha mãe foi Deus, eu não posso largar esse Deus de jeito nenhum, porque Ele fez isso por mim. Esse é o caminho da gratidão e da entrega total a Deus. Ou a gente pode seguir um outro caminho, que é, caramba, agora eu não preciso mais de Deus, eu vou seguir o meu caminho da independência, o caminho da autossuficiência. Eu já consegui de Deus o que eu queria, Ele já me tirou da minha situação de luto, da minha situação de dificuldade. Deus, está maneiro, daqui eu consigo andar sozinho, valeu. E a gente age igual o filho pródigo. Essa escolha, o comportamento que a gente adota depois que as bênçãos de Deus são derramadas na nossa vida, falam muito sobre a situação inicial, quando a gente estava antes de Deus abençoar a gente de fato. Será que a gente buscou a Deus lá no início verdadeiramente? Será que a gente entendeu que a gente estava buscando a Deus por quem Ele era? Ou será que a gente estava buscando a Deus por aquilo que Ele poderia oferecer para a gente? A gente estava buscando o Deus da bênção, ou estava buscando a bênção de Deus? Será que a gente foi a semente plantada num terreno fértil, ou a gente foi aquela semente que foi plantada no meio dos espinhos? E quando as coisas da vida começaram a chamar a nossa atenção, começaram a exigir a nossa energia, a gente deixou esse Deus da bênção de lado e seguiu com as nossas próprias pernas.
O que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época era exatamente isso. Eles eram um povo que tinha sido exilado, voltou a povoar Israel. Eles tiveram um tempo de qualidade de vida, eles tiveram uma restauração da nação, e eles se esqueceram daquilo que Deus pediu que eles deveriam fazer. Eles esqueceram de como viver segundo a vontade de Deus. Então eu quero olhar um pouco para o que estava acontecendo naquela época, para entender, será que nós estamos agindo igual ao povo que morava em Jerusalém naquele período? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, né? Como que a gente está lidando com esse tempo de bonança, com esse tempo em que Deus está abençoando nossas vidas? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. O que aconteceu? O povo de Israel vivia muito bem lá. Tinha Davi, tinha Salomão, veio um monte de rei que fez coisa certa, um monte de rei que fez coisa errada. Jeremias foi lá e deu uma profecia: cara, vocês não sabem obedecer a Deus, vocês são tudo um bando de pecador, vocês esqueceram completamente da lei de Deus, se converte, olha só, Deus vai mandar juízo, se convertam, mudem. O povo não ouviu o que Jeremias tinha para dizer. E Jeremias deu mais uma profecia, dizendo que o povo da Babilônia viria e dominaria o povo de Israel, e levaria essa galera toda, a nação inteira, como exilados, para trabalharem como escravos lá na terra da Babilônia. E Nabucodonosor fez isso. Aí tinha uma nação que vivia, que tinha reis, que tinha sua própria independência, e começou a ser... e eles foram deportados. Eles passaram a não ter mais reino, eles não tinham mais terra, eles não tinham mais nação, eles eram escravos numa terra estrangeira. Mas Jeremias deu uma notícia boa. Ele falou assim: olha, vai durar 70 anos, e quando passar esses 70 anos, Deus vai movimentar céus e terras, e Ele vai trazer vocês de volta, porque esse período é só para vocês entenderem que vocês não podem andar de qualquer forma, mas que vocês dependem de mim, e que eu sou o Deus provedor de vocês. E assim como a palavra do Senhor sempre se cumpre, passaram 70 anos desse exílio, e Deus usou Ciro, que era um rei persa, para falar: ó, o Senhor me incomodou, e Ele disse que eu deveria reconstruir o templo do povo lá de Israel. Levantem-se agora, vocês exilados que estão aqui trabalhando, tudo chicoteado, se ajuntem e vão para Jerusalém e reconstruam o templo do Deus de vocês. Você tem noção do que é Deus movimentar um rei de outra nação, um rei pagão, para reconstruir o templo do povo de Israel? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Deus levantou dois líderes, um cara chamado Josué, um outro cara chamado Zorobabel. Eles foram para Jerusalém, e eles começaram, botaram a fundação, colocaram alicerce, fizeram coluna, e aí chegaram os povos que moravam naquela região, que eram misturados com o povo que ficou lá. Era uma galera que parecia que adorava a Deus, era uma galera que parecia que tinha relacionamento com Deus, mas na verdade eles estavam ali rendidos ao Deus que desse bênção melhor para eles não tinham vínculo com nada, com ninguém. Esse povo chegou para a galera, os exilados que tinham voltado para construir o templo, e falou assim: olha, a gente mora aqui também, a gente queria ajudar vocês a reconstruir esse templo, a gente pode chegar junto com vocês aí para poder resolver as coisas? E os líderes falaram assim: não, Deus mandou a gente vir construir, Deus tinha uma promessa, Ele trouxe a gente de lá para cumprir aqui essa missão. A galera que morava naquela área ali, os outros povos, ficaram tão irritados com a postura dos israelitas que estavam lá construindo o templo, que eles armaram para que o rei interrompesse e embargasse a obra dos caras. Sem noção? Um rei mandou eles construir, eles estavam tentando fazer com que outro rei mandasse eles parar. E eles mandaram um monte de carta: olha só, procura nas histórias, esse povo é rebelde, esse povo faz um monte de coisa errada, eles vão reconstruir o templo e não pode fazer nada disso. E eles foram perseguidos por estarem cumprindo a vontade de Deus. E a obra do templo foi embargada por 16 anos. Pensa que eles saíram de um lugar distante, eles se mudaram todo mundo para Jerusalém, que estava completamente destruída, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E a obra deles foi embargada. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que, nesse ponto,
não tem problema nenhum a gente ser perseguido por fazer aquilo que é certo. Não tem problema nenhum a gente ser perseguido por fazer aquilo que é da vontade de Deus. Lá em Mateus 5 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não se incomode por existir impedimentos quando você tenta fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Não se incomodem quando existe oposição, quando você for fazer algo que Deus manda você fazer. O povo de Israel que estava ali naquele momento reconstruindo o templo, eles tiveram uma oferta que parecia até boa, né? A gente está construindo aqui o templo, veio uma galera que falou, pô, não, a gente ajuda a construir. Falou assim, caraca, pô, imagina, mais meia dúzia de braço aqui para poder ajudar a resolver as paradas, é muito bem-vindo. Eu estou para fazer mudança aí nesses próximos dias, então eu falo, precisa de ajuda? Preciso, dia tal hora, vai lá, quero ajuda sim, pode ir. Quanto mais braço para resolver isso, melhor. E assim, era uma proposta que parecia ser muito boa. Eles só vão vir aqui e vão ajudar. Mas nem toda proposta que é boa, aparentemente aos nossos olhos, vai ao encontro daquilo que Deus tem planejado para nós, amém? Nem toda porta que vai se abrir na sua vida, ela necessariamente é uma bênção. A gente precisa pesar se aquilo que está sendo ofertado para a gente vai ao encontro do que Deus pediu para a gente fazer, se aquilo vai ao encontro dos planos de Deus para a nossa vida, se aquilo não está batendo de frente com a palavra que o Senhor deixou para a gente na Bíblia. Tem várias propostas benéficas que a gente pode receber que não são ordenanças de Deus para nós. Essa semana aí teve a declaração, foi a última semana para declarar o imposto de renda. Cara, paguei imposto a mais. Aí eu tava desesperado, eu falei assim, cara, não aguento mais pagar imposto, não é possível, todo mês já tiro uma parte, aí chega aqui na hora do imposto, vou ter que tirar um pouco mais. Aí eu falei com a minha contadora, cara, não tem um jeito, pelo amor de Deus, de reduzir esse imposto. Não, recalcula desse jeito, deu mais. Não, recalcula desse outro aqui, deu mais. Não, bota como dependente aqui, deu mais. E tudo isso eu estou falando, isso é a coisa certa, tá? Recálculos, os contadores me defendam aqui, mas eram recálculos certos, tá? Eu falei, meu Deus, não tem nenhum jeito de a gente reduzir esse negócio, não. Ela falou assim, tem, mas é muito treta. Eu falei, não, então deixa pra lá. E ela me deu exemplo, gente que emite nota fria, cara, emitir essa nota de 10 mil reais para fulano de tal, para ele colocar como gasto com saúde e aquilo não existiu, faz comprovante falso. Cara, é uma proposta benéfica, eu quero gastar menos dinheiro com imposto, eu quero muito gastar menos dinheiro com imposto, mas convém eu sacrificar a minha santidade, a minha vida de devoção a Deus por conta de um punhado de dinheiro, vale a pena? Estou com medo da declaração de vocês aí, não vi ninguém falando amém nem nada. Tem propostas que não fazem sentido. Aquela proposta de emprego que vai te impedir de vir para a igreja, será que ela faz sentido? Aquela hora extra que você vai fazer para complementar a sua renda, que vai te afastar da célula, faz sentido? Será que te tirar do ambiente de convívio com os irmãos para te colocar no ambiente de convívio de um lugar onde as pessoas não vão te levar para perto de Deus, faz sentido? É preciso pesar isso, para que a gente não termine como o povo de Israel que fez um monte de besteira. Se existe dificuldade em fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer, é porque existe um grande benefício ou uma grande responsabilidade. E não existe responsabilidade maior do que manter a nossa santidade diante de Deus, amém? Nem toda oportunidade que aparece para a gente é uma porta aberta por Deus, a gente precisa pesar. O povo de Deus naquela época, eles ainda estavam afiados, e eles recusaram aquilo. Qual foi a consequência? Mais uma vez, 16 anos com um templo com a obra parada. Mas eu queria dizer que as promessas de Deus se cumprem, amém? As promessas de Deus se cumprem no tempo que Deus determina para que elas se cumpram. 18 anos depois, Deus levantou mais 2 profetas para profetizar sobre a nação de Israel. E esses 2 profetas falaram, cara, vocês têm que cuidar da minha casa. E aí,
Vocês estão reformando a casa de vocês. A galera pegou esses 18 anos e foi construir as próprias casas. A galera colocou rebaixamento em gesso, colocou piso de porcelanato, fez casa inteligente, fez um monte de coisa. A obra ficou lá embargada. Deus levantou um bocado Deus levantou 2 profetas e falou assim: e aí? Casa de vocês está nos trinques. Placa solar, mas e o templo de Deus? Está com a obra parada lá, tem 18 anos. Mais uma vez, Deus levantou os profetas, que motivou os líderes, que puxaram o movimento para que a obra do Senhor fosse feita. Eles meteram a cara e foram lá e fizeram. O rei se levantou contra eles, falou: o que vocês estão fazendo? Quem mandou vocês fazerem essa obra? Eles falaram: procura aí na história, teve um cara chamado Ciro que mandou um decreto dizendo para a gente construir, a gente está construindo, e a gente não vai parar. E quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Deus moveu o coração desse rei, que já era um outro cara, e falou assim: não, realmente eu achei que vocês têm autorização, construam o templo de Deus na terra de vocês, e eu vou ajudar vocês a construir esse negócio. As promessas de Deus, elas se cumprem, porque Deus não lança palavras vazias. O povo construiu o templo, todo mundo ficou feliz, celebraram a Páscoa, fizeram sacrifício, colocaram sacerdote, colocaram levita, colocaram porteiro, restabeleceram as rotinas do templo, tinha culto, tinha festa da multiplicação, tinha um monte de coisa, a galera estava vivendo bem na presença de Deus. Mas se passaram mais 60 anos, aquela geração de exilados que foi lá e repovoou Jerusalém, alguns ficaram velhos, outros morreram, mudou uma geração. E essa geração que ficou lá, eles tinham tudo, eles tinham templo, eles tinham sacerdote, eles tinham as rotinas, mas de nada isso adiantava, porque eles pegaram toda a situação confortável que Deus providenciou para eles e resolveram viver da forma que eles queriam. O tempo de bonança na vida deles e o cumprimento das promessas do Senhor na vida deles fez eles viverem uma maldição. Eles trocaram a vivência com Deus, eles trocaram as disciplinas espirituais, eles trocaram a comunhão com Deus por viver a mesma cultura dos povos pagãos. Aquilo que eles sofreram tanto para alcançar, que um povo exilado veio resolver, tudo aquilo que foi construído, foi necessário apenas uma geração para eles esquecerem de tudo aquilo e começar a viver da mesma forma do que os pais deles viveram antes deles serem exilados. O tempo de bênção na nossa vida não pode se tornar um tempo de maldição. O tempo de bonança não pode fazer a nossa fé se enfraquecer. Não pode fazer com que a gente pense que a gente é autossuficiente. Não pode fazer com que a gente pense que a gente não precisa mais de Deus só porque a gente aparentemente não tem problemas. A busca a Deus se tornou algo que ficou na geração passada. Irmão, eu queria que você prestasse bastante atenção, mas ninguém consegue viver hoje com uma vida com Deus que ficou lá no passado. Você não consegue viver hoje com a vida de devoção a Deus que você tinha um ano atrás. Você não consegue servir a Deus hoje com intensidade. Você não consegue ter uma vida de intimidade com Deus com as rotinas de busca que você tinha 5 anos atrás. Você precisa ter intimidade com Deus hoje. Você precisa estar ligado com Deus hoje. Aquilo que você viveu ao longo da sua história não quer dizer nada se hoje você não tem o mesmo compromisso com Deus. Não adianta se no passado você serviu muito na igreja, não adianta se no passado você já foi líder de célula, se no passado você evangelizava, mas se todas as coisas ficaram no passado, de nada adianta. Você precisa viver um relacionamento com Deus intenso hoje. A gente precisa viver uma vida de relacionamento intenso com Deus hoje, senão a gente corre o risco de viver a mesma história que o povo de Israel viveu. O que a gente tem feito hoje para sustentar a nossa fé? O que a gente tem feito hoje para ter manutenção da nossa vida com Deus? O quanto que a gente está lendo a Bíblia? O quanto que a gente está se expondo a situações em que a gente pode falar do Evangelho do Senhor? O quanto que a gente está fazendo de jejum? Será que a gente está jejuando toda semana? Ou a gente jejua só quando vira o ano e o pastor falou, vamos começar o ano com jejum, como ele sempre tem feito? E glória a Deus que ele tem feito. Mas cadê o seu jejum e a sua intimidade com Deus? Cadê o momento em que você tranca tudo, esquece todas as coisas, fecha a porta do teu quarto e se derrama e se debulha na presença de Deus? Essas práticas não podem ficar no passado.
porque uma devoção no passado não garante uma vida com Deus no presente. Mas eles esqueceram disso. Eles achavam que porque os pais dele tinham vida com Deus, para eles estava tudo bem. Eles achavam que porque quando eles viviam com Deus na juventude, agora está tudo certo. Mas não é bem assim. Aquele povo mais uma vez precisava ser resgatado. Aquele povo mais uma vez precisava ser conduzido. Aquele povo mais uma vez precisava, por que não, ser evangelizado. E é aqui que entra o cara desse livro. Qual o nome do cara desse livro? Só para ver se ninguém está dormindo aqui. Qual o nome do cara que escreveu esse livro? Esse cara precisou que um outro rei da Pérsia, um cara chamado Artaxerxes, levantasse Esdras e mandasse Esdras ir lá e resolver o povo de Deus. Deus usou o ímpio para que a nação, para que o povo ali em Jerusalém voltasse para os caminhos do Senhor. Ele manda Esdras para ir lá organizar politicamente, definir líderes, definir juízes, definir governadores e para ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Vocês percebem a seriedade disso? Não tinha ninguém em Jerusalém que pudesse conduzir o povo nos caminhos certos do Senhor. Precisou vir um cara de fora para mostrar para a galera o que era a palavra de Deus. Mas quem é esse cara? Quem é Esdras? Por que ele foi escolhido? O que ele tinha de diferente? Por que pensaram? Por que Artaxerxes pensou no nome dele? Eu queria que vocês abrissem agora no capítulo 5. Desculpa, no 7. Capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas, no reino de Artaxerxes, o rei da Pérsia, que coisas são essas? Né? Depois do templo ser construído e de se passarem esses 60 anos. Depois dessas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, ou Esdras, sei lá, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de um monte de gente, filho do sumo sacerdote Arão, versículo 6. Esse Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, porque a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. E no dia primeiro do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Perceberam o que tem de diferente nesse cara? Vocês perceberam que a Bíblia faz questão de dar um resumê, dar o currículo dele todinho? Esdras é filho daquele cara, que é filho daquele cara. Os caras voltaram a ascendência de Esdras todas até Arão. Cara, ele é descendente do sacerdote Arão, que era um cara muito importante na história de Israel. A Bíblia conta da devoção e do compromisso com Deus, o quanto que ele tinha decidido se dedicar a estudar a lei do Senhor, a praticar, a ensinar, a ter uma vida muito alinhada com Deus. Esdras era um cara fora da curva, fora de série. Para vocês terem uma noção, quando o rei manda ele ir para lá e dá toda a grana, ele falou, vai, junta uma galera tua aí, os levitas, os sacerdotes, junta um povo, uma comitiva boa aí, e vai para lá. A Bíblia fala que Esdras era tão brabo que ele juntou toda essa galera e falou assim, pessoal, junta aqui comigo, vamos fazer um jejum e vamos levantar um clamor. Porque assim, eu fiquei com vergonha de pedir ao rei mais alguma coisa. Eu fiquei com vergonha de pedir para ele que mandasse guardas e soldados para escoltar a gente até Jerusalém. Porque eu tinha dito para ele que a boa mão do Senhor é sobre aqueles que amam a Ele, é sobre aqueles que cumprem a sua vontade. Então eu fiquei com vergonha de pedir ajuda depois de eu dizer que o nosso Deus era o bambambam. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos apresentar para Deus, para Ele de fato guardar a gente e a mão dele ser sobre nós. E a palavra diz que foi sobre eles, e Deus teve misericórdia e guardou todo o caminho. A Bíblia diz que essa dedicação, a Bíblia diz não, volta,
Toda essa dedicação, no meu ponto de vista, é o exemplo do porquê que Deus separou esse cara para ser esse líder que Israel precisava naquele momento. Ele tinha tanto compromisso com Deus, mas tanto compromisso com Deus, que quando ele chegou lá, e voltando no primeiro trecho que a gente leu lá no início do sermão, quando ele chegou em Jerusalém e ele viu o que estava acontecendo, que o povo estava se misturando com os povos pagãos ali da região, ele ficou tão transtornado com o pecado, tão incomodado, que ele viu aquela história toda, ele começou a arrancar o cabelo da cabeça. O cara começou a arrancar o cabelo da cabeça, os fios da barba, porque ele sabia, ele já tinha visto aquela história, ele era um escriba, ele sabia que quando o povo se misturasse, que eles voltassem às práticas pecaminosas, ele sabia o que Deus podia fazer. Eles tinham acabado de voltar do exílio, ele já conhecia aquela história, ele sabia que aquilo ia dar ruim. Quando ele chegou e viu tudo aquilo que era para ser um cenário de renovação, que era para ser um momento de restauração, quando ele viu que a galera trocou a bênção de Deus por uma maldição, e eles estavam vivendo o pecado, ele ficou tão transtornado que ele arrancou o cabelo da cabeça, ele ficou de luto e ele ficou chorando. Em Esdras, no capítulo 9, no versículo 5, diz assim: na hora do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, eu me pus de joelhos, eu estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e eu disse: meu Deus, eu estou confuso, eu estou envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Ele estava colocando o pecado do povo como se fosse pecado dele também, ele era parte daquela história. E a nossa culpa chega até os céus, desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando estabilidade no seu santo lugar, que era Jerusalém. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Ele falou: Deus, agora que o Senhor fez tudo para a gente, que o Senhor resgatou a gente está vivendo de novo em pecado. E ele ficou triste. E quando foi a última vez que o pecado deixou a gente triste desse jeito? Quando foi a última vez, eu não estou nem falando do pecado dos outros agora, eu não estou nem falando do pecado da igreja, vou encurtar um pouco mais aqui o escopo. Quando foi a última vez que o nosso pecado nos causou tristeza diante de Deus? Ninguém aqui está imune ao pecado, a gente não pode ver na prática do pecado, mas infelizmente, por enquanto, a gente não está imune ao pecado. Mas quando foi a última vez que o nosso pecado fez a gente chorar para Deus dentro do banheiro, dizendo: Deus, me perdoa, de novo eu fiz isso, cara, eu não aguento mais. Senhor, o Senhor me deu tudo, o Senhor me livrou, o Senhor me curou, o Senhor me ajudou, o Senhor colocou pessoas perto de mim, de novo eu estou cometendo esse pecado, Deus. Talvez falte para a gente hoje se incomodar com o pecado da mesma forma que Esdras se incomodou com o pecado de Israel. Será que o pecado se tornou paisagem diante dos nossos olhos, assim como se tornou para aquele povo que estava morando lá? Para eles ficou normal. Eu vou sacrificar no templo, eu comemoro aqui a festa dos tabernáculos, eu comemoro aqui o Pessah, eu comemoro as coisas, mas depois eu vou lá e vivo a minha vidinha de pecado. E para eles estava tudo bem. Eles banalizaram o pecado. Esdras não tinha essa mentalidade. A mentalidade dele é que nós deveríamos ser santos de acordo com a palavra de Deus. E ele chorou, e ele rasgou a roupa dele, e ele ficou transtornado, com vergonha de olhar para Deus por conta do pecado da nação. Isso mostra a presença e a postura de alguém que influencia e de alguém que tem esse comportamento de líder. Esdras era um cara letrado, era um cara que sabia muita coisa. E essa atitude dele diante do povo, essa tristeza profunda, essa indignação com o pecado, comoveu as pessoas que estavam ao redor, comoveu as pessoas que estavam ali perto dele.
Leiam comigo aqui, Esdras capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 4, diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando a Deus essa oração que eu acabei de ler para vocês, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele, e eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um cara que era descendente de Elão, disse para Esdras: nós fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso ainda há esperança para Israel, amém? Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e vamos mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está nas suas mãos, mas nós te apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Olha que legal isso. Se vocês pararem para ler depois o livro de Esdras, aí capítulo 7, 8, 9 e 10, vocês vão perceber que nesse momento Esdras não tinha nem pregado. Ele não tinha feito um sermão, ele não tinha ido lá apontado o dedo na cara de ninguém, a Bíblia não relata que ele foi desenrolar nada com ninguém. A Bíblia só fala que ele sentou e se enfureceu e se entristeceu com o pecado. E só de ver a postura de Esdras diante daquela situação, algumas pessoas já se juntaram ao redor dele, compartilharam da dor dele e se lembraram do que era o certo a se fazer. Aí olha que loucura, olha que loucura, olha o impacto que alguém cheio da presença de Deus, olha o impacto que alguém que está buscando comunhão com Deus, como Esdras buscava, que procura estudar a palavra de Deus, como Esdras buscava, que estava preocupado em servir a Deus, como Esdras também estava. Olha o impacto que essa pessoa pode ter numa multidão que está vivendo em pecado. Ele não precisou abrir a boca para que o coração das pessoas fosse alcançado por Deus. É óbvio que ele pregou muita coisa depois. Nós temos que pregar onde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança. A gente tem que pregar por onde a gente andar. Mas olha, existe um relacionamento tão forte com Deus que bastou a intensidade dele para que algumas pessoas se tocassem do que Deus queria. E mais uma vez, para pensar, aquele povo estava morando em Jerusalém, cara, 60 anos, a galera nasceu lá, eles estavam vivendo uma vida, vamos trazer para a nossa realidade, eles estavam vivendo uma vida cristã. Esdras estava morando na Babilônia, talvez ele tenha vivido ali a vida inteira, talvez ele tenha nascido na Babilônia, mas ele não deixou que o meio corrompesse a verdade que Deus tinha declarado sobre a vida dele. Ele não deixou que a situação ao redor, que o paganismo ao redor, as práticas ao redor dele influenciassem. Ele buscou se juntar com aqueles que eram de Deus e beber dessa fonte. Aprender com aqueles que eram os mestres naquilo que o Senhor tinha para ensinar. Esdras veio de um lugar pecaminoso, cheio da presença de Deus. O povo de Israel vivia num lugar onde o culto a Deus estava estabelecido e eles estavam vivendo uma vida de idolatria e de pecado. O povo resolveu pecar. O Esdras resolveu sair de lá e consertar uma nação. E a gente precisa ser como Esdras, a gente precisa ser isso. A gente precisa ser esse povo. Talvez a gente não liberte uma nação, talvez você não liberte uma nação do pecado, mas talvez você possa libertar a sua família do pecado. Talvez você possa libertar o seu vizinho do pecado. Você não, Deus, através da sua vida. Talvez você possa, talvez Deus através da sua vida possa libertar um morador de rua do pecado. Mas para isso a gente tem que estar ligado com Deus. Para isso a gente tem que estar buscando. Esdras estava buscando, ele estava pronto para quando Deus chamasse ele. Mas será que a gente está pronto se Deus chamar a gente para ir pregar para um morador de rua agora? Será que a gente está pronto para pregar dentro da nossa faculdade e discutir com meia dúzia de ateu e de gente que acredita em tudo quanto é tipo de coisa? Será que a gente está pronto para confrontar em amor as pessoas que estão no caminho da perdição?
Será que as pessoas enxergam uma espécie de Esdras na nossa vida, no nosso dia a dia? Para refletir um pouco. Se você fosse perguntar para as 5 pessoas mais próximas de você quais são as suas principais características, ou quais são as suas principais qualidades, o que elas iam dizer? Se você perguntar para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, cara, quais são as 5 principais características que você enxerga em mim? O que você acredita que essas pessoas vão falar sobre você? Vão falar que você é legal? Ou será que as pessoas vão dizer que você mente de vez em quando? Será que as pessoas vão dizer que você é honesto, é generoso? Ou será que as pessoas vão dizer que você fala muito palavrão? Será que as pessoas vão dizer que você é muito estressado no trânsito e é isso que as pessoas percebem sobre você? Será que as pessoas têm uma impressão sobre você de que você não gosta desse tipo de pessoa ou daquele tipo de pessoa e essa é a imagem que eles têm de você? Será que é isso? Ou então vamos ser um pouco mais sutil. Será que as pessoas olham para a gente e pensam assim, não, essa é uma pessoa que anda segundo o próprio coração, acredita muito no coração dela? Ou então será que aquela outra mais sutil também, não, fulano tem uma personalidade forte, que é a desculpa para a gente ser rebelde cabeça dura? Ou será que você é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou até aqui, daqui para lá eu não levo desaforo para casa? Será que essa é a imagem que as pessoas têm de nós? Ou será que quando as pessoas olham para a gente, elas enxergam o poder de Deus? Será que as pessoas quando olham para a gente enxergam amor, enxergam afeto, enxergam misericórdia, enxergam uma vida de busca a Deus? Será que qual música que o teu vizinho está ouvindo você escutar no seu dia a dia? Será que teu vizinho sabe que você é crente? Será que as pessoas conseguem enxergar uma vida de piedade em você, uma vida de amor a Deus? Quando as pessoas olham os seus stories, quando as pessoas olham o seu Instagram, qual a imagem que elas percebem sobre você? Você não precisa escrever nada. Aquilo que você posta já está dando uma mensagem muito forte. O que as pessoas leem sobre a sua vida? Elas leem aquilo que a gente leu sobre Esdras, uma liderança forte, uma influência da presença de Deus, ou aquilo que vem do povo de Israel? Será que as nossas atitudes vão inspirar as pessoas a serem pessoas melhores? Será que as nossas atitudes vão inspirar as pessoas a ter vontade de buscar a Deus? Se coloque de pé no seu lugar. Para amarrar toda essa história, o povo de Jerusalém tomou uma atitude muito drástica. O principal pecado que a Bíblia tinha dito que eles tinham cometido é que eles se casaram e deram seus filhos em casamentos aos povos que viviam naquela região, povos esses que eram pagãos, e eles absorveram essas práticas pagãs desses outros povos. E aí eu quero que a gente faça um paralelo aqui e transporte para a nossa vida. O povo tomou uma decisão muito forte. Eles pegaram assim e falaram assim, olha, vamos pegar essas mulheres que nós casamos, que são de outros povos, e vamos dispensá-las. A gente vai mandar elas embora. Vamos desmanchar esse casamento, volta para a tua terra, para a tua família, segue o teu caminho, não vou mais ficar com você. E eu quero que a gente faça uma transposição. Essas esposas de outros povos, para a gente, representa justamente a fonte do nosso pecado. De todo tipo de natureza. Pecado financeiro, pecado no seu relacionamento, pecado no seu coração, pecado moral. Essas mulheres no texto de Esdras representam o pecado que está na nossa vida. Isso para a gente representa abandonar essas práticas que nos afastam da presença de Deus. Abandonar essas práticas que nos colocam em choque com aquilo que Deus deixou para nós. O casamento, ele representa uma aliança, ele representa uma vida cotidiana, ele representa um relacionamento. Então quando a gente fala que esses casamentos representavam pecado, eu estou querendo dizer que pode ser que você esteja casado com algum tipo de pecado. Talvez você esteja vivendo na prática do pecado nesse momento, pecadinho, pecadão. Ore a Deus que Ele vai te revelar.
Quando você vive agarrado ao pecado, meu irmão, eu queria te dizer que você passa a se tornar uma pessoa que está vivendo em iniquidade. E qual que é o problema de viver em iniquidade? Por que iniquidade é diferente de pecado? Não importa se a sua vida está boa, não importa se você está com grana, não importa se você não tem problema com ninguém, se você vai à praia final de semana, se você viaja 1, 2 vezes por ano, se você está vivendo em iniquidade, você não tem parte com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca conheci vocês, se afastem de mim, vocês que vivem em iniquidade, vocês que praticam o mal. O Senhor Jesus nos chama para abandonar o pecado, o Senhor Jesus nos chama para abandonar a iniquidade, o Senhor Jesus nos chama para tomar uma atitude drástica, para desmanchar essa aliança que a gente tem com o pecado, a tirar da nossa vida essas práticas que nos afastam da presença de Deus, a tirar da nossa vida toda a mentira, a tirar da nossa vida todo o ego, a tirar da nossa vida toda a enganação, a tirar da nossa vida as barreiras que nos afastam da presença de Deus. Deus nos chama para conserto e para transformação nessa noite, mas eu arrisco dizer que a gente pode ir além. Alguns não só casaram com as mulheres daquela região, mas também tiveram filhos. O filho nada mais é do que o fruto e o resultado de um casamento, de uma aliança. E eu queria te convidar a refletir nesse momento: será que você não está tendo frutos, alianças e benefícios do pecado que talvez você esteja vivendo na sua vida? Abandona isso também. A palavra do Senhor fala que Zaqueu, quando ele foi alcançado por Jesus e quando ele se converteu, ele pegou os bens que ele tinha alcançado extorquindo as pessoas e ele devolveu para aqueles que tinham sido extorquidos, e ele devolveu multiplicado, se eu não me engano 4 vezes mais. Ele pegou o fruto do pecado que beneficiava ele e ele se desfez. Talvez você tenha se desfeito do pecado, mas será que o fruto dele ainda está permeando a sua vida? Será que aquilo que o pecado te gerou de benefício também não tem que ser tirado do meio da sua casa, do lugar onde você vive? Devolve isso para o lugar de onde veio, meu irmão. Ora a Deus e pergunta: Deus, eu tô guardando comigo algum fruto de algum pecado que talvez eu tenha até deixado? Senhor, eu quero abandonar isso. Eu não quero viver no benefício de uma vida de pecado. Ore a Deus, pergunte a Ele. Eu queria que todo mundo fechasse os seus olhos, por favor, nesse momento, porque eu queria te convidar para tomar essa atitude séria hoje. Eu queria te convidar para tomar uma atitude radical, igual a gente estava falando no Casa de Fé essa semana. Eu queria te convidar a abrir mão dessas práticas, abrir mão desses frutos e abrir os braços para receber o Senhor Jesus, que pode transformar a nossa vida. E abrir os braços para receber o Senhor, que pode transformar não só a nossa situação física, mas principalmente aquele que pode transformar a nossa vida por dentro, que pode transformar o nosso caráter, que pode mudar a nossa mente, que pode nos aproximar de uma vida de comunhão com Ele, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, e uma vida eterna de comunhão com Cristo. Eu queria que você tomasse uma decisão, eu queria te convidar a tomar uma decisão em que você vai se lançar na presença de Deus, e você vai dar a oportunidade do Senhor transformar a sua vida e o seu cativeiro, assim como Ele transformou do povo de Israel que estava exilado. Então, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você não vive uma vida de comunhão com Ele, você quer tomar essa atitude radical e entregar a sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão no seu lugar. Levante a sua mão e receba esse Deus. Levante a sua mão e dê uma chance para o Senhor transformar a sua vida. Glória a Deus.
Amém? Se somos todos do Senhor, eu queria fazer um segundo convite. Talvez você tenha vivido uma glória do passado. Talvez você tenha vivido uma vida em que você buscou muito 5 anos atrás, 10 anos atrás. Você buscou muito a Deus 2 anos atrás. Você buscou muito a Deus ano passado e hoje você se encontra vivendo uma vida afastada de Deus. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão nesse momento. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém? Eu queria fazer um terceiro convite. Se você precisa abrir mão de algo, vou fazer vários convites agora, e aí deixa Deus tocar no coração de vocês. Se você precisa abrir mão de algo para viver com intensidade o que Deus planejou para você, vem aqui à frente, vem aqui na frente e deixe diante do altar do Senhor esse pecado que atrapalha a sua vida, que atrapalha a sua comunhão com Deus. Talvez você queira abrir mão dos frutos que o pecado tiveram no seu dia a dia e você queira entregar isso para Deus. Deus falou alguma coisa com você, vem aqui à frente também e apresente isso para Deus. Ou talvez ainda você teve uma vida de muita intensidade com Deus no passado. Você teve uma vida de muita devoção a Deus um tempo atrás. Você serviu, você liderou, você abraçou pessoas, você cuidou de gente, você esteve disponível e hoje você vive uma vida não tão intensa. Se você precisa renovar a intensidade do seu relacionamento com Deus, para que você volte a esse primeiro amor, vem aqui à frente também e vamos orar juntos. Vamos orar para que a gente viva uma glória com Deus maior hoje do que foi vista no passado, para que você tenha uma vida de intensidade com Deus hoje muito maior do que aquela que você teve muito tempo atrás. Não se detenha no seu lugar, mas se permita. Fala: Deus, eu quero viver uma nova vida de intensidade com o Senhor. E vem aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus.